Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Líderes evangélicos apregou um jejum para o Brasil. Mas qual é a finalidade? Para que fazer isso? Bom, nós vamos discutir nesse vídeo. Quem acompanha o canal sabe que eu falo muito sobre jejum. A primeira mensagem é arrependimento. E assim, Isaías 58 é o modelo perfeito de como a gente tem que jejuar e para quê? Qual a finalidade, qual o objetivo, o propósito diante de Deus. E tem a ver sempre com isso, remissão de pecados, arrependimento, se limpar, se purificar espiritualmente, é sempre essa mensagem. E todo jejum que não tem essa mensagem, ele é considerado um jejum de interesse pessoal. Lá em Isaías 58 não está dizendo que Deus não aceita esse jejum, mas ele fala do jejum que ele escolheu, que é desatar as ligaduras da impiedade, né? Tem a ver com o pecado. Falando do tema deste vídeo, vários líderes evangélicos das principais ou das grandes denominações do Brasil estão ao lado do presidente da República, convocando a nação para um jejum agora, dia 29 de março, vai cair numa segunda-feira. E assim, eu assisti a essa convocação no canal do Silas Malafaia. E ele diz, inclusive, que é para que haja paz e prosperidade sobre o Brasil. Bom, olhei alguns comentários, muita gente apoiou, ficou feliz. E é claro, tem aqueles que reclamam. Teve um que falou paz e prosperidade, mas jejum não é arrependimento, vocês só querem isso. E já começou a xingar. Bom, gente, há aqueles que acham que não deveria ter igreja. Não deveria ter templos, e aí citam aquele versículo que fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Olha, eu quero dizer uma coisa, no meu vídeo que fala sobre o terceiro templo, já é um vídeo assim, bem antigo, já tem uns 2 anos, acho que eu publiquei, que tem uma pergunta, se vai voltar o terceiro templo. Eu falo sobre essa questão, tá? Por que Paulo citou isso, em que contexto? E se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, por que ele foi pregar lá ao Deus desconhecido? Porque ainda os apóstolos levantaram igrejas. Nas lives de domingo, nós estamos estudando o livro de Atos e estamos vendo isso. Ainda mais Paulo e Barnabé, o quanto eles contribuíram para que a igreja não ficasse só em Jerusalém, mas fosse espalhado para os confins da terra, conforme promessa do Senhor Jesus. Então é óbvio que a instituição igreja, povo de Deus, melhor, reunidos, isso sempre existirá. É óbvio, é claro, eu não acompanho assim o canal do Malafaia, mas sempre recebo muitos vídeos, até mesmo pelo Facebook. É óbvio que ele está lutando, ele está preocupado assim, para que não venham fechar as portas da igreja. Ele está lutando contra isso, é muito criticado, e muitas vezes ele está sozinho. Está talvez desesperado? Sim, mas vamos lá, vamos entender algumas coisas, gente. Você já ouviu falar do jejum de Esther? Bom, está lá no livro de Esther. O que aconteceu? Houve um decreto que o rei, inclusive, assinou assim, controlado por Ramã. Ele nem sabia direito do que se tratava, mas enfim, era para prejudicar o povo judeu. Em tal data, eles seriam mortos, aniquilados. O Mordecai foi e mandou a mensagem para Esther. A Esther ficou meio assim, o que eu posso fazer? O Mordecai já foi mais firme, se você não fizer nada, Deus vai... Ele não usou a palavra Deus, né, mas ele falou, a solução vai vir de alguma outra forma. Então o que ela pediu? Reúnam todo o povo judeu e jejuai por mim. Quanto tempo? 3 dias.
porque ela ia entrar na presença do rei. Eu pergunto, esse era um jejum de arrependimento? Ela pediu para jejuar para que ela falasse com o rei, porque se ela entrasse no pátio interior e não fosse assim solicitada, ou o rei estendia o cetro para ela, para que ela pudesse falar, ou então ela seria morta. Então ela pediu um jejum, era um desespero, ela poderia morrer, e ela jejuou. Eu pergunto para vocês, esse jejum não foi aceito? Foi aceito sim. Uma outra coisa que muita gente fala é, esses líderes aí ficam falando e tal, não adianta nada querer jejuar se não se converter de verdade, não adianta se a pessoa não for sincero diante de Deus. Outros dizem, para que fazer o jejum se já está tudo perdido? Bom, vamos lá para o jejum que foi apregoado pelo profeta Jonas à cidade de Nínive. Esta era a capital do Império Assírio, o mais carrasco da história. Se você quiser saber o que eles faziam, eles tinham o prazer de olhar para os inimigos e torturá-los, matá-los. E assim, o Jonas tinha que pregar para eles. E o Jonas não tinha nem medo disso. O que ele não queria era pregar e Deus ver o arrependimento do povo e Deus também se arrepender e não pesar a mão sobre a cidade. Era isso que ele não queria e foi o que aconteceu. Ele pregou, o rei era convertido? Não, ele era totalmente pagão. Mas ele ouviu o profeta, ele apregoou 3 dias de jejum pela cidade e não é que o povo se arrependeu, se vestiu de pano de saco? Pessoas não convertidas. Agora, quanto mais os líderes evangélicos, que são caluniados porque eles só querem dinheiro, porque eles só querem prosperidade, só faz coisa errada, não é isso que um monte de gente aí taca pedra? Então, vamos olhar para esse lado positivo. Se eles estão clamando, se eles estão pedindo, se o Senhor ouviu Nínive, que era muito pior, e mais, né? Deus disse ainda para o profeta assim, esse povo de Nínive não sabe distinguir a mão direita da esquerda. Deixa eu ver aqui para mostrar para vocês a minha direita e a minha esquerda, né? Esse povo não sabe nem qual a diferença entre as duas mãos, né? É uma expressão que quer dizer que eles não sabiam nada de nada. Aí você pode falar assim, mas os líderes evangélicos sabem. Bom, gente, aí quem sonda mentes e corações é Deus, é o Senhor. Essa convocação não é única, várias pessoas estão jejuando, nós mesmos, aqui no canal e na igreja que eu pastoreio, nós apregoamos um jejum de 40 dias, já encerramos há algumas semanas. Eu confesso, esse do dia 29, eu não sei se eu vou fazer, provavelmente não. Por quê? Porque dia 29 está dentro da festa da Páscoa. A Páscoa bíblica, tá? Não aquela Páscoa cristã de 3 dias, que é sempre sexta, sábado e domingo. De fato, as datas até que se coincidem, mas são 7 dias de festa. E que, lá em 1 Coríntios 5, 8, Paulo falou para a igreja de Corinto de não-judeus a fazerem essa festa, tirar o fermento e tudo mais. Eu tenho vídeos aí no canal que falam a Páscoa para cristãos. Vale a pena você assistir também e aprender. Então, em festa, eu entendo que não pode haver jejum. Tem dia certo para jejuar e tem dia para fazer a festa. A não ser no Yom Kippur, mas esse é outro assunto. Então eu quero dizer assim, pode ser que esse do dia 29 provavelmente eu não vá fazer, mas sim, aqueles líderes e a grande maioria, talvez você que esteja assistindo, também nem comemore a Páscoa ou nem faça da maneira bíblica. Então vale a pena jejuar. Não dá esse dia? Faça em outro. Eu citei 2 episódios bíblicos a respeito do jejum que foram de 3 dias. Se você puder fazer 3 dias, faça 21,
40, não importa. Mas o mais importante é jejuar sim pelo Brasil, pela nação, ainda que seja desespero. E falando ainda a respeito dos pastores, que eles conhecem a verdade, muita gente pode criticar, né? Então eles conhecem a verdade e agora que apertou o calo, agora eles vão jejuar. Isso está errado. Gente, se Deus perdoou até Acabe, você já ouviu falar do rei Acabe? Teve um tempo na vida dele que ele se humilhou diante de Deus. E o Senhor acabou não pesando a mão nele. Depois ele morreu, é verdade, num outro episódio, mas naquele momento que ele se arrependeu, o Senhor também o livrou. Então isso a gente precisa entender. Ainda que seja apertado, ainda que muitos não estavam levando as coisas de Deus a sério, e agora ficaram com medo por tudo que está acontecendo, a igreja pode fechar, ainda assim, nós temos que entender que como Deus fez no passado, Ele continua fazendo hoje. E para encerrar, né, tem aquela expressão também, não adianta fazer mais nada porque tudo isso faz parte de uma agenda global. A agenda global existe, é verdade, mas assim, ela não pode fazer nada se não for pela permissão e pela autorização do eterno Deus. Enquanto isso, o que a gente tem que fazer? A nossa parte. Pregar o evangelho vivo e verdadeiro, nos arrependermos de nossos pecados, sermos cheios do Espírito Santo para, inclusive, curar os enfermos, ser útil diante de Deus e ter uma vida consagrada ao Senhor, de jejum e de oração. Enquanto o Senhor não traz juízo sobre a terra, é isso que nós temos que fazer. E não colocar a agenda mundial, a agenda global, acima da própria vontade de Deus. Estamos próximos do fim, é verdade, mas ele ainda não chegou. E nós devemos continuar a missão dos apóstolos. Bom, é isso, gente. Então, resumindo, eu apoio sim, não farei nesse dia provavelmente, por ser data de festa bíblica. Festa é festa, jejum é jejum. Arrependimento, né? Mas, por outro lado, posso fazer antes e vou fazer depois também. Então, o apoio é uma bênção, vale a pena. Tá certo? É isso, que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.